Olá, bem-vindo! Eu sou Roberta Lima, a profissional responsável pela terapia da criança aqui no YouTube e também nas outras redes sociais. Os endereços das redes ficam aqui abaixo na descrição do vídeo para vocês conhecerem. E no vídeo de hoje eu volto a falar mais um pouquinho sobre a questão da relação que os bebês têm tido com as tecnologias. Se você não assistiu o vídeo da semana passada, anterior, vou deixar o link aqui para vocês assistirem, porque eu fiz um alerta muito específico em relação a esse uso que os bebês têm tido em relação à tecnologia e o quanto isso realmente pode ser prejudicial para o desenvolvimento deles em diversos aspectos. E hoje eu volto a falar sobre esse assunto, mas desviando o olhar para algo mais específico, que seria a questão da autorregulação. A autorregulação, gente, nada mais é do que essa capacidade interna que nós temos de nos acalmarmos, de buscarmos, o equilíbrio novamente quando a gente passa por alguma situação em que a gente perde a estabilidade, em que a gente perde o equilíbrio emocional, em que a gente tem alterações fisiológicas, às vezes a gente tem um batimento cardíaco mais acelerado, às vezes a gente fica realmente numa manifestação corporal associada à questão emocional, que é necessário que a gente então consiga, se autorregular para buscar realmente se reorganizar e voltar para um eixo de equilíbrio. Todos nós temos esses recursos. E os bebês, eles precisam muitas vezes, eles são seres imaturos, são dependentes em diversos aspectos do outro, do seu cuidador. E esse processo de autorregulação também é algo que o bebê precisa de ajuda para poder realmente conseguir, muitas vezes, se reorganizar, se reequilibrar. E essas manifestações são muito comuns e são muito intensas no bebezinho, porque, afinal de contas, eles não têm muita forma, muitos recursos, muitas opções para se expressar, para pedir ajuda. Então, tudo vem através de um choro muito intenso, de uma manifestação corporal muito intensa, seja no momento de fome, seja no momento de dor, seja no momento de frustração, seja no momento de carência em que ele precisa de colo. E a gente realmente tem que ser, o pai, a mãe ou o cuidador, quem está ali interagindo e sendo responsável naquele momento pelo bebê, precisa, estar conectado, estar com essa sintonia para conseguir ofertar essa ajuda para que esse bebê volte, a se reequilibrar, que ele tenha essa condição de se autorregular. E muitas vezes eu tenho percebido que os pais, os adultos de um modo geral, têm confundindo um pouquinho essa questão da oferta de ajuda para os bebês, essa questão de tentar ajudar esses bebês a se reorganizarem, e tem recorrido muitas vezes de uma forma excessiva, de uma forma equivocada, de uma forma, diria, desnecessária também, aos recursos tecnológicos como uma tentativa de distrair aquele bebê, de fazer com que aquele bebê fique olhando, por exemplo, para um videozinho, para uma musiquinha, e possa então se acalmar, e possa então parar de chorar e ficar quietinho e voltar, para um eixo de equilíbrio. Só que a gente tem que realmente procurar ter muito cuidado com esse tipo de oferta, com esse tipo de associação, atribuindo um papel à tecnologia, mais uma vez, como se ela fosse uma espécie de babá eletrônica, em que vai, além de ter essa função, de entreter o bebê, muitas vezes está recebendo essa atribuição equivocada de tentar acalmar os bebês, no sentido de meio que hipnotizá-los para com que eles fiquem mais calminhos, mais tranquilos. A gente precisa saber que o bebê, o cérebro humano, a gente chama que são cérebros sociais. Eles são sedentos, pelo outro, pelo contato, pelo vínculo, pela relação com o outro. Se a gente colocar um objeto e um rosto para esse bebê se relacionar, ele provavelmente vai ter um ímpeto muito maior, uma predileção muito maior para poder interagir com esse rosto, para poder interagir com esse outro ser humano. Isso é da nossa biologia, essa necessidade, até por uma questão de sobrevivência mesmo, de se vincular, de se engajar socialmente com o outro. Então a gente precisa respeitar e entender primeiro, para poder conseguir haver um sentido nisso tudo,
a gente precisa respeitar mais essa biologia e entender que o seu rosto, o rosto do pai, o rosto da mãe, uma voz mais calma, mais melodiosa, uma voz mais aguda, não é, que remete à voz da voz da mãe, a frequência do som da voz feminina, ela é mais aguda, como a gente fala com o bebê, não é, naquele mamanhês, fala mais de uma forma mais doce, de uma forma mais tranquila, mais fofinha. Tudo isso, né, são recursos naturais e biológicos que a gente pode e deve oferecer ao bebê, principalmente nesses momentos em que ele se desregula, em que ele fica nervoso, em que ele fica inquieto, e oferecer muito mais a nossa presença, seja através de um colo, seja através de um brincar, não é, no face a face. Os bebês adoram quando a gente faz careta, quando a gente faz assim até de uma forma mais teatral mesmo, a gente abre a boca, a gente arregala os olhos, bota a língua para fora. Eles tentam, né? Muitas vezes a gente vai perceber isso, eles tentam imitar a nossa expressão facial e tentam fazer igual, e eles respondem, né, a isso. E esse recurso, essa via, é uma via tão natural, tão bonita e biológica que a gente pode se valer, né? E tá aqui no nosso corpo, a gente não precisa pegar um aparelho, a gente não precisa ficar pegando um vídeo de forma tão recorrente para que esse bebê se acalme, se a gente tem o nosso rosto, a nossa face, o nosso afeto, o nosso colo, o nosso olhar, o nosso toque, a nossa voz melodiosa que transmite amor, que transmite calma. Todos esses recursos são recursos naturais que nós temos a oferecer e precisamos oferecer para um bebezinho, para ele ter essa condição de se acalmar, de se autorregular e de recuperar o seu equilíbrio. Então pensem nisso, né? Avaliem, porque muitas vezes a gente faz esse manejo de uma forma tão automática que a gente tá, eu percebo que nós estamos, né, com uma relação tão intensa com o smartphone, por exemplo, em que tudo a gente faz no smartphone, e talvez a gente esteja meio que se equivocando e atribuindo a esse smartphone, atribuindo a um videozinho, atribuindo a uma musiquinha fofinha, bonitinha, esse papel, não é, de proporcionar uma autorregulação para esse bebê, de proporcionar uma condição para esse bebê se acalmar, se aquietar. De fato, pode funcionar porque ele fica mais tranquilo, fica, né, mais atento àquelas cores todas, aqueles estímulos todos que a gente já conversou no vídeo anterior, um pouquinho sobre isso também, o cuidado que a gente tem que ter. Mas é importante que a gente tenha esse conhecimento e essa consciência de que essa oferta natural, biológica, do contato, do vínculo, do afeto, é a melhor forma que a gente tem de oferecer, né, essas condições para o bebê se acalmar, se autorregular. E se caso você acha necessário e acha que precisa, né, utilizar do recurso de um vídeo, utilize isso sempre através de uma mediação. Então, se você quer colocar um vídeo para ele assistir, para ele ficar mais calminho, se você acha que é o que está pedindo naquele momento, é o que você pode fazer, mas medir isso, né? Fale de forma afetuosa, com uma voz mais melodiosa, coloque esse bebê no colo, faça carinho, porque também é a forma, né, da gente equilibrar e encontrar também uma maneira de ofertar diversos estímulos, né? Tem essa questão da tecnologia, se você achar que você precisa utilizar aquilo naquele momento, mas também pense e lembre sempre da questão natural, do vínculo, do engajamento, porque isso é um alimento poderosíssimo para a criança como um todo, para o cérebro dela, para as conexões neurais dela, para ela crescer, não é, com essa capacidade interna, se sentindo acolhida, não é, se sentindo com a sensação de amparo toda vez que ela realmente se desregular, se desequilibrar, sabendo, não é, entendendo, na verdade sentindo dentro dela que ela tem essa condição, não é, essa chave interna de autorregulação e que ela tem com quem contar nesses momentos de turbulência que ela precisa, né, da ajuda do outro, do contato do outro, da presença do outro. O vídeo de hoje foi esse, espero que tenha servido para promover reflexões aí, né, entre vocês que estão assistindo. Lembrem de avaliar o vídeo, dar um joinha se gostou, compartilhem, assinem no canal se ainda não estão, né, inscrevam-se se ainda não estão inscritos.
E a gente se encontra ao longo da semana nas redes sociais da Terapia da Criança. Muito grata pela atenção. Tchau, tchau.